Meus irmãos, o texto que nós lemos, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 6, nós lemos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se entregou por nós em preço de redenção. Esse texto mostra a situação, a condição em que a humanidade se encontra. O texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, mostra a situação em que os seres humanos se encontram. É uma situação de inimizade com Deus. É uma situação de vínculo quebrado. O homem, ele está distante de Deus. O texto mostra isso. A humanidade, ela se encontra em uma situação miserável e deplorável. São inimigos de Deus. Porque a Bíblia diz, em Salmos capítulo 14, verso 3, que todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 23, também diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O texto mostra esse quadro caótico. O texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, mostra isso. Que a raça humana, ela é inimiga de Deus. O homem, ele tem cada vez mais se afastado de Deus. A humanidade, ela tem cada vez mais se afastada de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o ser eterno com poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Olha que texto extraordinário. Romanos capítulo 1, verso 20, diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são manifestas, são reconhecidos desde a criação do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Aí o texto, esse Romanos capítulo 1, verso 20, encerra dizendo: por isso, tais homens, os homens são indesculpáveis, os homens são culpáveis diante de Deus. Deus, ele se revelou à humanidade, ele se revelou ao ser humano na revelação geral. A revelação geral é a criação, é os céus, é a natureza, é as coisas belas que os nossos olhos contemplam a cada dia. E o versículo 21 de Romanos capítulo 1 diz que, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olha que coisa terrível, caótica. Deus se revela à humanidade, Deus se revela ao ser humano por meio das coisas que foram criadas. E o versículo 21 de Romanos capítulo 1 diz que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então a humanidade, ela é inimiga de Deus. Os homens são inimigos de Deus. As pessoas que não querem aceitar a Jesus, as pessoas que não reconhecem a Jesus como mediador entre Deus e os homens, elas são inimigas de Deus. Porque Deus se revelou através da criação. Deus se revelou através da natureza. Tudo isso manifesta a glória de Deus. O Salmo 19, verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento obra de suas mãos. Glória a Deus. Mas o texto também diz que, Romanos capítulo 1, verso 21 diz que, tendo o conhecimento de Deus,
menosprezado por um outro, quando Deus tem sido menosprezado pelo homem, pela raça humana. O homem nunca foi ofendido pelo seu semelhante, como Deus tem sido semelhante pela raça humana, pelo povo, pelas pessoas. Se você me mostrar um homem nessa terra que está sendo ofendido, desprezado, eu quero te dizer que Deus está sendo muito mais menosprezado, ofendido. O ser humano